Olá pessoal, aqui vai o 12º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou o Eduardo Starling e aqui chegamos no episódio para falar de aquários plantados. Muita gente fala de plantados. Assim, não cheguei a receber mensagens específicas, né, pelo Instagram conforme eu tinha pedido, mas quando eu comentei aqui no chat aqui do WhatsApp que eu ia fazer, várias pessoas interagiram. Ah, não, fala um pouco disso, fala um pouco daquilo. Sempre tem algum tipo de contribuição, sempre mexe no imaginário do aquarista. E é engraçado, eu estava conversando com o Antônio do Forza Discos, e ele fala uma coisa, cara, por mais que às vezes a gente tenha um determinado aquário com um tipo de peixe e que seja aquilo, né? Por exemplo, um aquário de Kingyo, que é só o peixe mesmo, ou um aquário de jumbo, tá no imaginário das pessoas ter aquele aquário cheio de plantas, bem enfeitado, e com os peixes nadando entre elas ali. É uma imagem que está no imaginário das pessoas. E isso explica, de certa forma, o fascínio que o aquário plantado exerce nas pessoas. Antes eu queria também falar dar boas-vindas do pessoal que veio a partir daqui do podcast lá para o nosso grupo. Foram, se não me engano, umas 3 pessoas. O último foi o Herman, não sei, desculpa, cara. Mas que chegou agora essa semana. Bem-vindo todo mundo aí. Agradecer o pessoal que corrigiu. Eu esqueci quem foi a pessoa agora, que em alguns momentos eu falava que era o 12º episódio, quando foi o 11º, esse da parte 2 aí de população aquática. Foi um pouco confuso, que eu quis ouvir o episódio 8 de novo, para poder não me repetir, para tentar fazer realmente a continuidade. E acabei me enrolando um pouco na gravação, um pouco do prazo, e aí alguma coisa passou, tá? Desculpa aí pra galera aí que percebeu aí. Acontece, né? Então é isso, gente. Esse episódio eu acho que vai ser compridinho. É um assunto que eu gosto bastante. Eu gosto muito de plantado. Mesmo quando não é para ser plantado, eu dou um jeito de enfiar minhas plantinhas. Eu espero que todo mundo aproveite bastante. Eu não sou uma sumidade de plantado, de nada, na verdade, né? Eu tenho algumas tentativas. Eu vou ao longo do episódio falar, mas independente do que eu souber ou não souber, é um assunto que eu gosto. E qualquer coisa que eu deixar de brecha aí, fica aberto para o pessoal contribuir, o pessoal perguntar ou me corrigir. E aí os nossos contatos, mais uma vez, é o e-mail aquarismoparatodospodcast@gmail.com, o Instagram Aquarismo para Todos e o grupo de WhatsApp em parceria com Forza Discos, Forza Discos e Aquarismo para Todos, que o link está aqui na descrição do episódio. Vamos lá para a nossa pauta, então. Então, gente, hoje vamos falar do meu queridinho dos aquários, eu posso dizer assim, que são os aquários plantados. O que difere, além do óbvio de ter plantas, né? O que difere daquele basicão que a gente falou? Não sei se vocês lembram, se não lembrar, vocês podem correr lá no episódio anterior, no 11 e um pouquinho no 8. O que eu considero um aquário comunitário básico, tendo ou não plantas, né? Assim, sem entrar nesse mérito. Um aquário de pH neutro, um aquário temperatura na casa dos 20 a 25 graus, e aí você pode botar todo tipo de peixe. Tá? O aquário plantado, ele difere um pouco. Por quê? Porque se você tiver peixes de água ligeiramente alcalina e de água salobra, ou seja, que tem sal, não dá para você ter planta. A planta vai literalmente derreter, ela vai dissolvendo. Então, um aquário plantado, ele tende a ter um pH mais puxado para o ácido. Neutro, mas mais puxado para o ácido, a depender das plantas que vocês colocam. Tá? E aí, antes de eu entrar nos tipos, né, você tem algumas construções, forma de colocar o plantado. Eu vou só dar um panorama histórico. Né? Os aquários plantados, eles têm uma forte inspiração no paisagismo mesmo de jardim, né? E a primeira vez que eu tomei contato com os plantados foi ali quando eu era, sei lá, adolescente, ali no final dos anos 80 e virada para os 90. E eu lia muito livro de aquarismo nessa época. E falavam-se muito do aquário estilo holandês. O aquário estilo holandês era um aquário
em que o protagonista do aquário é a vegetação, é a flora. São os protagonistas. O peixe não é protagonista, o peixe era o coadjuvante. E eram uns aquários muito densamente plantados, com plantas de várias cores. Era uma coisa que eu olhava assim, eu não entendia muito bem. Eu não achava nem factível de fazer. Né? Era uma coisa complicada. Até que, quando eu fui retomar o aquarismo ali por volta de 2005, 2006, por aí. Não, um pouquinho antes, né? Nos anos 00, de modo geral, eu comecei a retomar o aquarismo, comecei a me informar, ver o que tinha avançado no hobby. E eu vi a galera tendo os aquários mais puxados para o plantado, assim, mas com um investimento absurdo. Tanto na questão da formação do substrato, né? A galera botava terra mesmo, né? Humus de minhoca lá no fundo, com algumas outras coisas para enriquecer, uma camada inerte, botava uma camada de areia para isolar isso, porque se esses nutrientes subissem para a coluna d'água, dava muita alga. E tinha todo um esquema com as plantas dessa parte do substrato, a parte de iluminação. As luminárias não eram simplesmente a luminária que a gente usava normalmente, na época que eu tive contato. Então eu vi toda uma ciência ali, e aí várias regras novas. Eu fui conhecer a famosa regra do watt por litro. A galera que é aquarista das antigas talvez lembre disso. Existia uma regra em que a iluminação ideal para um aquário plantado é 1 watt de luz por litro de água, de capacidade. Mas considerando o watt, potência de lâmpada fluorescente, não se usava mais incandescente, como já se usou no passado, e você não tinha essa profusão de luminária de LED que tem hoje. Então, só um breve histórico, né? Como é que eu vi a coisa evoluir, até que ali perto de 2010 é que eu ouvi falar de um cara que revolucionou o plantado, que é um fotógrafo japonês chamado Takashi Yamano, em que qual foi a principal revolução dele? Ele era um cara que fotografava paisagem no mundo, paisagem natural, né? Tipo assim, montanha, vegetação e tal. E cara, quando conheceu o aquarismo, ele se inspirou a reproduzir debaixo d'água, nos aquários, os mesmos cenários, as mesmas paisagens que ele fotografava aqui na superfície, né, de montanha e tudo. Isso aqui em escala menor. Assim, quase pegando assim a ideia do bonsai, né? O bonsai você faz uma versão miniatura de uma árvore, que ela parece uma árvore gigante, só que pequenininha. Ele fazia isso, só que com paisagens nos aquários. E assim, daí surgiu o termo e a ciência, o ramo, que é o aquapaisagismo. E isso revolucionou o aquarismo de uma forma assim, muito grande. Tá? Essa foi uma grande revolução. Eu acho que dava para fazer um episódio só sobre aquapaisagismo. Eu queria até saber mais sobre, né? Isso aí, se tiver interesse, eu posso um dia só falar de aquapaisagismo, que, cara, eu sou viciado nisso. Eu consumo muito conteúdo disso, vejo muito vídeo de aquapaisagismo, de livros, e assim. E foi uma grande revolução nos plantados. Outra coisa que eu tive contato nesses últimos anos, e aí, coisa de... nessa época também, 2010, por aí, década passada, ou retrasada, sei lá, era a questão da injeção de gás carbônico, de que como era importante, especialmente para determinadas plantas, você aumentar a concentração de gás carbônico para que essas plantas façam fotossíntese e se desenvolvam. Né? Lembrando que é assim que as plantas se desenvolvem, produzem energia, etc. E aí é impressionante a diferença quando você tem injeção de gás carbônico e quando você não tem. Né? Então foram coisas que eu fui dando contato para chegar mais ou menos ao que é o que são os aquários plantados hoje. Tá? Panorama geral só, e agora eu vou falar mais detalhadamente. Quais são os tipos que nós temos? Né? Hoje em dia, pegando agora disso tudo que eu falei, de como chegamos hoje, basicamente, se você for entrar hoje num fórum de aquapaisagismo ou de aquários plantados, eles vão falar como é que é o seu plantado, um low-tech ou um high-tech. Qual que é a diferença? O low-tech é um aquário como você tinha antigamente, né?
mas assim, fortemente puxado para plantas, mas que você não tem um gasto muito grande para você ter as plantas mais difíceis. São as plantas mais fáceis de lidar. E o low-tech vem disso. E o que é o considerado tech aí da história? A iluminação e a questão de gás carbônico. Então, o aquário low-tech é um aquário que você até tem um substrato fértil, você tem uma boa luz, mas não aquela luz que entregue uma radiação muito forte lá que você possa desenvolver qualquer tipo de planta. Você não atende as mais exigentes e você não tem injeção de gás carbônico. Esse é o low-tech. O high-tech, por sua vez, você tem uma iluminação bem mais forte e aí entra a questão da radiação, de quanto de luz que chega no fundo do aquário, onde estão as plantas, que é o PAR. Eu esqueci agora qual que é a sigla, tá? Mas tem uma sigla que é o PAR, que é quanto de radiação que chega lá embaixo. Antigamente o pessoal falava muito em lumen, no fluxo luminoso, mas hoje em dia, o pessoal fala mais em termos de radiação, de quanto de radiação chega a cada profundidade do aquário. Então, você tem que ter uma luz que entregue bastante radiação até para as plantas mais exigentes. Você tem que ter um sistema de injeção de gás carbônico, e aí uma coisa profissional. Eu vou falar daqui a pouco sobre gás carbônico, mas é uma coisa profissional de gás carbônico. E além disso, e além do substrato fértil, você tem que ter regimes de fertilização, que são plantas exigentes, que vão, já que ela desenvolve rápido, ela acaba rápido com os nutrientes da coluna d'água e do que você tem no cascalho. Então, esses aquários high-tech, você tem que ter todo um esquema de fertilização para você estar constantemente adicionando minerais para essas plantas se desenvolverem. Além de questão de poda, etc. e tal. Outras manutenções que você precisa fazer. Tá? Aí, já que eu falei de gás carbônico, é uma coisa importante. A presença do gás carbônico acidifica a água. Então, aí, aquela questão que eu falei do pH puxa para o ácido. E dependendo de como você fizer isso, não fizer da forma adequada, a variação é muito grande, então peixes mais sensíveis às vezes sofrem no aquário plantado. E aí eu até puxo a sardinha aqui para os discos. Os discos vivem com planta, vivem bem. Mas um aquário high-tech não é muito legal para disco por conta dessas variações, ele não curte muito. Tá? Isso é só o que eu vou falar sobre isso, que isso também é todo um programa para poder falar de questão de discos com plantados high-tech. Tá? Mas é isso, então a questão de iluminação que transmite uma radiação forte. E aí você tem hoje em dia você tem várias luminárias LED, são high-tech. Antigamente você tinha que ter lâmpada halógena, aquela quente, aquela bem de filmagem, aquela que esquenta pra caramba e gasta pra caramba. Hoje em dia com LED você consegue entregar com a mesma qualidade a radiação que as plantas precisam, o par que as plantas precisam. Antigamente o pessoal falava, não, você tem que ter uma luminária com lâmpada fluorescente T5, aquela mais fininha, e tem que trocar a lâmpada de X em X tempo. Hoje não, hoje com LED você consegue suprir praticamente numa boa. O gás carbônico, quando eu falo de sistema de gás carbônico, eu falo de você ter um cilindro de gás carbônico, que você precisa repor de tempos em tempos, você ter uma válvula para regular quanto que passa a pressão desse gás carbônico para dentro do aquário, de preferência tendo solenoide para você poder ligar e desligar ao longo do dia, porque você só tem, acho que o certo você injetar gás carbônico enquanto tem luz para elas fazerem fotossíntese, não faz sentido você injetar gás carbônico de noite. E você tem um difusor dentro do aquário que solta as bolinhas do gás carbônico, e o que eles chamam lá o drop check, que é um dispositivo para ver a concentração, se a concentração de gás carbônico está boa, está de mais ou está de menos. Isso, quando eu falo de sistema de CO2, é isso. Existem sistemas do it yourself, caseiros? Existe. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu vou deixar para algumas considerações especiais. Tá? Além disso, substrato. Antigamente, como eu falei, coisa de 15 anos atrás, né? O pessoal fazia aquilo que eu citei. Colocava humus de minhoca, laterita, que é baseado em ferro, fazia um substrato fértil lá embaixo, e cobria com uma grossa camada de areia inerte para isolar isso, para que só que as raízes tenham contato. Isso dá um trabalho absurdo. E eu confesso que essa foi uma barreira para eu não aderir aos plantados desses mais high-techs ali por volta de 2008, por aí, 2007, 2008, por aí, na época eu estava mais interessado.
Hoje não, hoje existem vários produtos no mercado em que eles pegam o que seria o substrato, como é o humus minhoca, tá, essas mais férteis, e eles são tratados, recebem um tratamento que você pode usar esse substrato no aquário sem ter problema, em contato com a coluna d'água, sem precisar isolar com a camada inerte. Tem vários no mercado. Além disso, você tem aqueles Fert Tabs, né, umas cápsulas para fertilização do substrato, se o seu não for fértil. Tem muito produto de substrato para o aquário. O importante é que você tenha bastante substrato para você ter uma vida útil grande para esse aquário. E aí você vê em vídeo de aquapaisagismo que eles gastam muito, muito substrato para montar o aquário. Faz aquela parede lá atrás, sempre naquele sentido de mais lá para o fundo e menos para frente, para você poder ter o display, né, mostrando os peixes e as plantas. Então, parte do substrato é importante, mas hoje em dia você tem muita opção. Tá? E a questão do aquapaisagismo trouxe outras questões. Trouxe tipos de pedra diferentes para você constituir o seu cenário no aquário, o seu aquascape. Aí tem pedras de várias tonalidades, pedras vulcânicas. Tem pedras, aí as calcárias tem uma questão que elas podem alcalinizar a água, dependendo do que você tiver, não é uma boa, mas aí isso é toda uma ciência para você equilibrar isso daí. E tem vários tipos de madeira também, madeiras que são pedaços de tronco já tratados, não tratados que soltam algum tanino na água, raízes para fazer aquele visual de raiz de planta ou de árvore derrubada. Tem muita coisa para você utilizar para poder montar seu aquascape. Basicamente, é isso que constitui o plantado. Tá? Antes de eu entrar nas questões aqui algumas questões específicas, como é que é a população? Né? Lembrando que você tem que, o que eu falei no episódio 11 e no 8, você colocar peixes que sejam compatíveis com o tipo de água que você vai ter. No 11 eu falei muito de peixes para pH neutro, mais para o neutro. Aqui para o plantado, a gente tem peixes que se dão melhor em pH ácido, tendendo para o ácido ou muito ácido. E além disso tem uma particularidade. O pessoal do aquascape, como tem essa questão de escala, como você tem um bonsai, né? Você fazer aquela coisa naquela escala para você realmente ter aquela sensação de profundidade, que é uma miniatura de uma árvore, uma coisa assim. No plantado, especialmente para quem faz esse aquapaisagismo inspirado no Amano, tem isso também. Então as pessoas que investem nesses plantados tendem a preferir peixes pequenos e coloridos, peixes de cardume, porque eles dão essa sensação de profundidade. Você vê isso muito nos vídeos. Eu já até vi algumas palestras do pessoal falando dessa jogada. Mas claro, não impede você ter ali um ciclídeo, um outro peixe assim. Eu só não recomendo determinados peixes que vão devorar as plantas. Não ter pacu, não ter quingue, que além de devorar vai bagunçar tudo. Alguns tipos de cascudo bagunçam o que você arrumar de substrato, eles fazem muita bagunça, são meio atabalhoados. E aí eu não recomendo. E aí, em termos de escolha de materiais, né? Como que eu vou fazer isso? Eu recomendo dimensionar bem a quantidade de substrato e foge um pouco a lógica de um aquário que não é pensado para plantas, que você coloca ali para forrar o fundo, para botar umas plantinhas. A gente tem uma lógica de colocar ali, sei lá, 4 centímetros de substrato linear e tudo bem, no máximo com uma inclinação para o fundo. E no caso do plantado, eu acho que você tem que ser bem mais generoso com a quantidade de substrato. E eu acho que, assim, eu sigo um pouco a tendência do pessoal do aquascaping, né, do aquapaisagismo, de fazer muito mais substrato no fundo. E aí, minha recomendação é essa. Primeiro você escolher o cenário que você vai montar, e aí vale, se você quer se inspirar a fazer uma coisa montanhosa, como o Takashi Amano fazia, se quer colocar simulando uma árvore caída, ou galhos, eu recomendo primeiro você montar esse cenário, ver como é que ele fica com o aquário vazio, e aí depois você coloca o substrato.
sempre colocando bem mais no fundo, tá? Por quê? Primeiro, para você ter uma camada boa com nutrientes para as plantas, e segundo, para favorecer quem está olhando o aquário de frente. Fica aquele nível lá atrás, você monta o cenário para frente, então a frente vai ficar pouquinho, lá no fundo bastante substrato. E terceiro, isso ajuda até na limpeza, porque você criando esse desnível, a sujeira vai tender a ir para o ponto mais fundo, ela vai escorregando para frente, vai facilitar na hora que você for limpar o aquário, né? E aí, o que é a minha dica aqui? Se você estiver usando pedras e troncos, você montar isso de forma a segurar o substrato lá atrás. O pessoal costuma fazer o seguinte, quando você tem muitas rochas e troncos fazendo um semicírculo, uma coisa parecida, fazendo um vale no meio, o pessoal costuma colar um nos outros. E como é que o pessoal cola um nos outros? Ou você pega cola uma peça na outra com algodão, com perlon, e usando uma cola tipo como se fosse um super bonder, uma cola específica de aquarismo, tá? Eu ainda não fiz isso, estou pensando em fazer um dia para experimentar. Mas é legal, é bom que você mantém tudo ali compacto e não vaza substrato para frente. Você consegue manter o display ali. Depois disso, escolher bem as plantas que você vai colocar. E aí a lógica das plantas. No aquário plantado, você tem a lógica das plantas de frente, que são os carpetes, as plantas de meio de aquário e as plantas de fundo. Normalmente de carpete são plantas rasteiras e que geralmente precisam de muita iluminação, a intensidade de luz alta, tá? Eu falei rapidamente que intensidade de luz, antigamente o pessoal tinha a regra do watt por litro, na época das fluorescentes. Hoje no LED isso não faz muito sentido, porque você tem a performance do LED não é equiparável ao que você tinha no fluorescente. Você tem muito menos potência, a luminosidade maior com menos potência em watts, né? Aí o pessoal começou a medir por fluxo luminoso, que são os lumens, que ajuda a ter uma dimensão, mas o que o pessoal lá fora usa, que é mais certo, é o par, que é quanto de radiação chega a cada profundidade do aquário. Aí, pelo par, você consegue saber se aquela luminosidade está chegando na planta ou não, para que ela faça as fotossíntese. E aí você coloca uma luminária que entrega aquela radiação para a planta lá embaixo. Então, no caso do carpete, isso é muito importante, porque se você tiver um aquário muito alto, você pode ter a melhor luminária, mas se o aquário for muito alto, às vezes não vai chegar tanta radiação lá para o carpete no fundo. De repente você tem que trocar de planta, tá? E aí, então, isso é muito importante. Mas então, aí, dando um exemplo rápido, tá? Plantas de carpete, tá? E aí eu digo que recomendo você partir para fechar o carpete, que o pessoal fala, plantar, e depois ele fica bonitinho, aquele tapetinho verde. Se você tiver uma luminária muito boa, uma luminária realmente high-tech, e de preferência injeção de CO2. Senão vai demorar muito a fechar, tá? E aí você tem problema também de ataque com alga. E CO2, gente, é uma coisa que inibe a alga também, tá? Então você repara que esses plantados não tem alga, porque o CO2 realmente ele inibe. Eu não sei explicar o porquê, tá? Aí é o que eu vejo de alguns lugares que eu leio, ainda não experimentei. Mas injeção de CO2, ele controla aquelas algas verdes que tanto perturbam o pessoal de low-tech e de outros tipos de aquário, tá? Então, assim, tipos de planta carpete legais. Tem a Monte Carlo, eu não sei o nome dela aqui, mas se você procurar aquário, planta Monte Carlo, você vai chegar. Tem a Glossostigma, que é bonitinha. Tem as Heliocárias, que são bonitinhas. Tem várias plantas de carpete legais, tá? Aqui em casa, eu tenho um carpete fake, não chega a ser um carpete, mas são umas sagitárias que não crescem muito, que fecham aqui na frente. Eu tenho que ficar podando sempre. Só que ela não é rasteirinha, ela é um pouquinho mais alta. Como eu tenho disco, atrapalha que o disco gosta de comer no fundo do aquário. Então, eu acho que para mim não é o melhor. Se eu tiver só peixinho pequenininho, tudo bem, mas não é o caso aqui. Planta de meio de aquário, aí eu acho que são aquelas plantas de coroa, tipo as equinodoros, tipo as criptocorines,
Ou então essas que você prende no substrato. Não, substrato não. Você prende nos objetos de decoração, que você não enterra, que são as de rizoma, que são as Microsorum e as anúbias, tá? Essas plantas, se você enterrar, a raiz sufoca e a planta não vive. Ela tem que ficar recebendo água o tempo inteiro, água fresca o tempo inteiro. Então o pessoal costuma colar essas plantas ou amarrar essas plantas nos troncos e nas pedras, na decoração. E aí você pode fazer um aquário todo bonitinho. Você pode comprar várias anúbias e colar tudo. Fica lindo o aquário. Anúbia e Microsorum, você faz os aquários, já começa lindo assim de cara, porque você não tem essa questão de plantar. E ele retira os nutrientes da coluna d'água. Tá? E de fundo, o pessoal gosta daquelas plantas de caule, aquelas de crescimento rápido, como tem higrófila, rotala, tem vários tipos, né? Ludwigia, e ela normalmente fica lá no fundo, ela cresce rápido, chega na superfície, e aí você vai podando, você vai cortando, ela vai crescendo, e são super fáceis de você ter. Uma dica que eu dou aqui no caso, se você tem um aquário novo, recém-montado, coloca a planta de crescimento rápido, como as higrófilas, para você ter uma massa vegetal boa, especialmente se você tem um aquário low-tech, porque senão você começa o aquário com as algas ganhando das plantas, até você ter as plantas realmente crescendo bem enraizadas e tal, aí você troca as higrófilas por uma de crescimento um pouco mais lento. Você tem CO2, isso não é tanto problema, tá? Aí fica de cada um. Tá? Relação ao CO2, eu não parti para a injeção de CO2 ainda, porque isso é um investimento, tá? Eu indico você ter o kit completo de CO2 pela estabilidade. Porque você tem uma válvula que vai entregando o gás carbônico numa frequência constante. Você tem a solenoide, em que você coloca com uma programação de só ligar nos horários que tem luz, porque senão você está colocando gás carbônico de noite. As plantas também respiram, então você acaba sufocando todo mundo, fora a questão de pH. Tá? E os métodos caseiros, eles são inseguros, são instáveis e inseguros. Tá? Existem vários casos. O pessoal gosta de falar muito, não, eu não compro kit CO2 porque eu faço garrafada. O que é garrafada? O pessoal pega uma garrafa PET, dessas de refrigerante, limpa, obviamente, faz uma mistura de fermento biológico com açúcar e água, e aí isso começa a gerar gás carbônico. Tapa, coloca uma tampa com uma mangueirinha presa com silicone, com uma pedra porosa no aquário, tá? E uma torneirinha para você regular. O que acontece? Aí a reação química vai gerando gás carbônico e isso vai injetando no aquário. Funciona, que é beleza. Primeiro problema, não é constante. Então não é uma coisa linear. Então no início você tem bastante reação, à medida que vai acabando o açúcar da água, dessa mistura, vai diminuindo, vai ficando mais fraquinho. Aí você tem que repor. Depois de um tempo você tem que repor. Então a coisa não é linear. Segundo, se você for fechar a torneirinha à noite, você vai aumentar a pressão de gás carbônico dentro da garrafa. Dependendo de quanto tiver de líquido, ela pode ser que não aguente e exploda. E, cara, explosão disso, obviamente não vai estourar a sua casa, mas vaza, fica uma sujeirada na casa, um cheiro. Não recomendo. O pessoal tem feito, de um tempo para cá, um sistema com 2 garrafas, em que você tem essa reação química, tá? Numa garrafa, aí a mangueirinha vai para uma segunda garrafa, aí com um pouquinho de água, e aí sim dela que parte a mangueirinha para o aquário. Que essa é uma forma de você conter, no caso de você ter um aumento de pressão muito grande, você tem mais um volume ali para poder conter a pressão, o aumento de pressão do gás carbônico. Tá? É um workaround aqui. Eu prefiro não correr o risco, tem gente que prefere, beleza. Tá? Aí no mercado de um tempo para cá, tem pintado uns kits de CO2 baratos, tá? Que basicamente, tem um da Insta, esse da Insta é uma empresa lá, eu acho que é da China, tá? Ele vende um kit que é o seguinte, é um tubo, parece um tubo desses de spray, tá? Vem com uma mangueirinha e vem com uma campânula, tipo um sino que você coloca no aquário. Aí você, todo dia, vai lá no spray, aperta, enche a campânula de gás carbônico e ao longo do dia a água vai empurrando porque ele vai trocando. Funciona? Funciona. Eu coloquei aqui em casa,
funcionou. Quais são os problemas disso daí, tá? Com o tempo, a campana começa a não ficar direito, vai acabando o cilindro, você vai trocando o cilindro, até aí tudo bem. E a reação das plantas não foi tanto quanto eu esperado, tá? Eu já vi em outros aquários o gás carbônico mesmo, dá um up, mas não é a mesma coisa de você ter uma injeção certinha. E aí eu recomendo esse kit da Ista se você tem um low-tech e você quer fazer a planta crescer mais rápido, dá um boost, tá? Aí eu acho que vale. Outra coisa, dependendo da fauna que você vai colocar. Eu comecei a falar dos peixes que não comem plantas e falei também de uma questão de escala. Aí só revisitando, tá? O pessoal gosta de botar peixe pequeno porque dá uma sensação de escala. Você tem aquele visual ali montanhoso, um peixinho pequenininho dá uma sensação de escala. Agora, além disso, lembre-se que a injeção de essa variação de gás carbônico dissolvido na água tem impacto no pH. Então eu recomendo que você for botar peixe que curta água ácida, tá? E de repente não tão sensível por conta da variação do CO2 que vai ter no aquário, tá? Falamos de plantas, falamos de peixe, falamos de aquascape e eu vou falar uma última coisa antes de eu fechar aqui, tá? Que é um negócio chamado Dry Start Method. O que é o Dry Start Method? A gente normalmente, quando monta um aquário, a gente vai lá, monta o aquascape, enche d'água, bota o filtro para funcionar, cicla ele e beleza, tá? Existe um método para fazer o aquário plantado que eu acho muito bacana, que é o seguinte: muitas dessas plantas elas vivem só úmidas, ela não vive no seco, né? Mas não precisa o aquário não precisa estar cheio d'água, elas têm uma forma emersa, tá? E o nosso ar tem uma concentração muito maior de gás carbônico do que a água. A água ele fica diluído e evapora. Então o que o pessoal inventou? Você faz como se fosse uma estufa. Você monta teu aquascape no aquário, né? Coloca as plantas, vai com um sprayzinho de água para manter tudo úmido e veda o aquário com plástico filme, tá? Ele fica vedado com plástico filme. E aí você coloca a iluminação normal em cima dele vedado com plástico filme. Uma vez por dia, você tira esse plástico filme, umedece as plantas e fecha de novo. Então ele fica tipo uma estufinha. E aí isso dá um senhor start no aquário. Você procura por Dry Start Method no YouTube que você vai ver alguns exemplos. É muito legal, tá? Eu até queria fazer isso um dia. Eu penso fazer pro canal no YouTube quando eu tiver. Eu até penso fazer um desses, né? Quando eu tiver um espaço para poder fazer. Porque aí as plantas elas enraizam, se espalham, crescem. E aí, sei lá, depois de uns 15 dias ele vai estar todo bonitinho, especialmente para quem quer ter carpete. E aí se enche d'água e beleza. Mas aí eu recomendo que depois que você encher d'água, você pense fortemente na injeção de gás carbônico, tá? Para poder manter essas plantas, senão você vai ficar brigando com as algas. Mas é uma coisa maneira, um método diferente você começar um plantado. Eu tenho vontade de experimentar um dia, tá? Aí antes de eu fechar essa conversa aqui, eu falei mais ou menos o que eu tinha em mente. Uma última coisa. Vamos supor que fiz tudo e tal, agora enchi o saco, quero mudar, o que eu faço? Ah, não, o substrato não ficou legal, o que eu faço? Gente, é meio difícil nesse caso aqui a gente trocar o pneu com o carro andando, tá? Então, eu acho legal ter uma coisa duradoura, mas para trocar isso tudo depois, aí eu recomendo, separa os peixes, se você tiver peixes, coloca com um filtro, deixa rodando tudo, esvazia o aquário inteiro, aí você refaz o aquascape todo, e aí você enche d'água e bota para rodar de novo. Ah, mas tem um impacto, eu vou fazer um aquário do zero? Tem um impacto que são as mídias, tá? Lembrando que eu falei de filtragem biológica, que você tem as mídias que retém a biologia do aquário. Então eu recomendo, se for fazer isso, se você tiver um canister, deixa o canister rodando, de repente até onde você estiver com os peixes, mas deixa o canister rodando, ou então faz isso num tempo rápido, tá? E SAMP também. E usa as mesmas mídias quando você for resetar o aquário. O ideal é não demorar muito tempo, tá? Se preparar para fazer isso numa questão de horas, que aí não tem problema. Mas é o jeito. Eu acho que você... Ah, não, quero botar mais substrato. Botar com o aquário montado eu não acho legal. Eu já tentei fazer isso aqui, não fica muito legal, tá? Acho melhor fazer a coisa direito, tá?
tá bom, gente? É muito assunto, repara que eu passei por várias coisas. Se quiser algum ponto específico que não caiba no podcast, eu respondo e-mail, eu coloco no Insta, fala com a gente aqui, porque é realmente plantado é um mundo à parte de coisas, tá, gente? Vamos agora para as considerações finais. Então, gente, esse episódio ficou um pouco grande. Até tinha caso legal de plantado aqui para falar para vocês, né? É uma coisa que eu curto bastante. Eu nunca fiz um totalzão, um high-tech. Um dia, quem sabe. Aí tem toda uma coisa para descobrir que eu não abordei, que é a parte de fertilização, que é um capítulo à parte. E aí, se um dia alguém quiser falar de fertilização, eu vou ter que estudar um pouco para poder falar. E aí eu deixei de fora para não cometer um estelionato intelectual. A única coisa que eu sei de fertilização aqui é o basicão, que é o NPK. Então, gente, ficou grande, vai ficar sem causa mesmo. A gente pode, se alguém quiser para falar um pouco disso, a gente pode ter uma parte 2 um dia. Obrigado aí para quem está ouvindo a segunda temporada. Eu nem esperava ter uma segunda temporada, mas estamos aqui. A galera está curtindo, está motivando as pessoas, e esse é o objetivo. Isso aqui nunca teve fins lucrativos, se tivesse eu estava ferrado, né? Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer questão, quiser trocar ideia simplesmente, jogar conversa fora, pode mandar um e-mail pra gente, pro aquarismoparatodospodcast@gmail.com, falar com a gente no Instagram, Aquarismo para Todos, ou aqui seguir o nosso grupo e a gente bater um papo no WhatsApp junto com o pessoal do Forza Discos. O pessoal fala de tudo, acaba que puxa mais para discos, mas qualquer assunto de aquarismo é bem-vindo. Até o Herman, né, falei, que entrou no grupo há pouco tempo. A vibe dele é de ciclídeo africano, mas ele falou que quase que entrou nessa de discos, né? Enfim, meu jeitinho, né? Se quiser falar de qualquer assunto relacionado ao aquarismo, aparece por lá, conversa com a gente aqui, ou pensando nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Daqui a 2 semanas vai ter mais um. Eu vou ter acho que mais 1 ou 2 episódios mais nesse formato. E aí no final da temporada eu vou fazer uns episódios focados em determinada espécie ou grupo de espécies aqui. Coisa um pouco mais afetiva de espécies ou espécies que eu curti ter ao longo dos anos e que eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe. Um abraço para todo mundo, pessoal. Até o próximo episódio.